Senhor a sua adoração. E eu creio que aqui também tem filhos do Senhor, com autoridade, com o coração quebrantado e contrito, para sacrificar ao Senhor, para levantar um altar de adoração. E eu creio aqui que eu já recebi coisas maravilhosas. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas aí, em nome de Jesus. Eu vou falar o que, pastor? Eu vou falar o que diante de homens de Deus que já trouxeram a palavra do Senhor, que já ministraram a palavra do Senhor, que cantaram e adoraram o nome santo do Senhor Jesus. Mas diz uma palavra do Senhor: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é isso, é abrir o coração, é ter uma grande expectativa naquilo que Deus vai fazer, é saber que nós somos pó e dependemos de uma palavra, e Deus tem algo preparado sempre, Deus tem sempre algo novo para fazer na nossa vida. Eu creio que Deus é poderoso, e se eu quero viver algo novo de Deus na minha vida, e se eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu não estou limitando o que o Senhor pode fazer. Tudo aquilo que eu já vivi, aonde o Senhor me colocou, não é nada ainda diante do que o Senhor tem para fazer na minha vida. Nós não vamos parar, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos filhos que esperamos a volta do Senhor. E enquanto Ele não vem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que arregaçar as mangas e colocar-nos sujeitos ao Senhor, submissos, amém? Diante daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, amém? Glória a Deus. Temos uma palavra do Senhor maravilhosa no livro de Ezequiel, que é o tema dessa noite. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Mas a gente pode ler um também. Aleluia, glória a Deus. Você crê que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nessa noite? Diga amém. Você crê que o Senhor é poderoso para renovar, transformar? Aonde estiver dois ou três reunidos em teu nome, eu estaria. Então, se você crê comigo que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor vai falar nessa noite, que o céu vai se abrir, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir, Ele sabe aquilo que o nosso coração anseia, amém? Então eu creio que o Senhor vai falar nessa noite em nome de Jesus, amém? Mais que isso, Ele já está falando, que é um prazer enorme estar com os irmãos aqui. Eu não me apresentei ainda, né? Mas os irmãos me apresentaram. Eu sou o evangelista Oscar, filho da pastora Graça, né? E o diácono Antônio me deu essa maravilhosa notícia. E estaria nesse lugar compartilhando a mensagem do Senhor, aquilo que Deus já tinha preparado para você e para mim. Eu não sabia o que o Senhor tinha preparado, mas Ele já sabia, porque Ele nos conhece. O Senhor tem um relacionamento com seus filhos, e Ele é Senhor dessa casa, e nós somos ovelhas do seu pasto. Nós temos que abrir o coração para o que o Senhor tem para fazer nessa noite. E é uma alegria estar na casa do Senhor, e eu creio que o Senhor age no meio da comunhão, no meio dos filhos dele. Quando os irmãos me recebem com alegria, com sorriso, a gente pode celebrar e se alegrar, porque eu estava lá naquela casa, o Senhor me mandou aqui para ouvir a palavra do Senhor, para testemunhar a fé dos irmãos, amém? Glória a Deus. Então assim nós cremos no poder do Senhor Jesus, amém? Ezequiel 2:2 diz assim, na minha Bíblia tem um título, que é a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro, amém? Capítulo 2, versículo 1, primeiramente diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Você pode tomar assento em nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa noite, pela vida, pela graça, estarmos aqui diante do Senhor. Gente, é um motivo de muita alegria. É um motivo de grande alegria. Eu consigo sentir a presença de Deus aqui. Na verdade, aos olhos dos homens, a gente não tem nada a oferecer, muito menos a dar, mas o poder que habita em nós, o Espírito Santo que foi colocado em nós através de Jesus Cristo, esse sim, porque sem Ele nada podemos fazer, falar, pensar, ministrar. O que falaria de mim para vocês, meus irmãos? O que vocês falariam de vocês mesmo se não fosse a presença do Senhor? Nós que antes andávamos perdidos, como o irmão falou aqui, tira o Espírito Santo da igreja, o que vai sobrar de nós? Vai sobrar o que a gente vê nesse mundo. São apenas banquetes e manjares do inimigo, porque esse mundo
mundo já é do inimigo, mas o Senhor nos chama, e como ovelha dos seus pastos, nós temos que aprender e receber mais do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu tomar minha água que eu esqueci aqui. Amém? Se sujeitar ao Senhor, se sujeitar a Deus, é ter expectativas, é permitir ser moldado pelo Senhor. E quando a gente vê esse versículo 2, e o Senhor diz assim: entrou em mim um Espírito. Você percebe que o Espírito está com letra maiúscula, então se refere ao Espírito do próprio Deus. Aleluia, glória. E quando ele falava comigo, me pôs em pé. Então, se a gente pegar o contexto dessa palavra, se a gente pegar o antes e o depois, naquilo que Deus tem para fazer na vida do povo de Deus, na casa do Senhor, a gente vai ver. Obrigado, meu irmão. Fico muito agradecido, porque eu estou sendo muito bem servido aqui, desde o início, com um abraço, com um sorriso e com um manazinho aqui toda hora. Glória a Deus. Perceba que o Senhor, ele traz a Sagrada Escritura, ele vai escrevendo a história da humanidade, e ele coloca essa palavra elevada acima do seu próprio trono. É uma palavra poderosa, preciosa, e a Bíblia diz que toda palavra inspirada ela é poderosa para corrigir, exortar, salvar e edificar as nossas vidas. No livro de Ezequiel não seria diferente. A gente vê aqui um profeta de Deus que trazia que Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Deus tem um projeto para mim e para você. Eu quero que você saiba que o Senhor te conhece bem. Não há lugar que possamos estar que a gente possa se esconder da face do Senhor. Não há lugar que a gente esteja onde o Senhor não venha nos alcançar. E tem um louvor que diz que aquele que já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar. Então eu creio que o Senhor tem uma mensagem especial para mim e para você. E Deus tinha um propósito na vida do profeta Ezequiel. O Senhor tinha um propósito com aquele povo, porque era a casa do Senhor. E qual era esse propósito do Senhor? Eu vi aqui nessa mensagem que o Senhor trazia duas coisas. Na verdade, em toda a Bíblia, o Senhor vai trazer o juízo, a justiça e a esperança. O Senhor vai trazer o juízo porque Ele nos ama e Ele é fiel à sua palavra. Então, quando o povo de Deus está saindo daquilo que Ele tem como propósito, Ele vai trazer o juízo. Ele vai trazer o juízo diante das nossas ações e diante da ação desse povo. O Senhor queria corrigir esse povo, o Senhor queria trazer um caminho, uma direção para esse povo. E através de quê? Através da sua própria palavra. E aquele juízo tinha que ser implantado. A palavra do Senhor ela tinha que ser exortada. Então vamos ver o chamado do Senhor, daquilo que o Senhor tinha para aquele povo. Glória a Deus. Vamos ver aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1, a primeira visão dos querubins. Aqui o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele vai se revelar de uma maneira gloriosa. Em todo o tempo que esse livro é escrito, capítulo por capítulo, a presença da glória de Deus estava com ele. Ezequiel, todas as vezes que ia falar e profetizar, a presença do Altíssimo era revelada de uma forma terrível, de uma maneira assombrosa, de uma maneira gloriosa. E todas as vezes que ele ia se referir a Ezequiel, ele falava filho do homem. Ele falava filho do homem. E ele se referia novamente filho do homem. E todas as vezes que ele falava isso, me dá a entender que ele trazia a Ezequiel diante daquela glória, diante de todo aquele poder. Ele lembrava Ezequiel: você é pó, você é cinza, você é filho do homem, você está trazendo a glória do Senhor, você está diante da glória do Senhor, mas para que não haja no seu coração nenhuma altivez, ele sempre declarava filho do homem, porque assim ele era e assim nós somos. E esse chamado de Ezequiel acontece no momento que o povo de Judá ele estava em exílio, ele estava sendo cativo pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então a pátria dele foi os
Senhor. Aquele afrontamento era por causa dos altares que o próprio povo do Senhor tinha erguido, que não era agradável a Deus. Mas a gente vai ver isso com a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, é onde acontece a manifestação do chamado de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu em meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. Glória a Deus. Você consegue entender como é que a glória do Senhor ela começa a se manifestar? O céu se abre. Imagina Ezequiel nesse momento, ele estava no meio daquele povo. Ele estava sendo também levado junto ao cativo, junto com aquele povo, junto com o povo do Senhor. Versículo 2: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Diga comigo, Quebar. Glória a Deus. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, quando veio a palavra do Senhor de forma poderosa, também a mão do Senhor estava com ele. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de âmbar que saía dentro do fogo. Uma cor de âmbar. Essa cor de âmbar talvez seja uma cor mais amarelada do que essa que está aqui à frente. Então aqui começa a revelação da glória e daquilo que Deus ia fazer. E no meio dela saía semelhante de 4 animais, e este era sua aparência, tinham semelhanças de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e seus pés eram os pés direitos, e suas plantas dos seus pés como planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor de um cobre polido, e tinham suas mãos de homem debaixo de suas asas. E dos 4 lados assim, todos os 4 tinham o seu rosto, as suas asas. Perceba que a gente vai lendo aqui essa revelação, e parece muito com a revelação de Apocalipse, a revelação final da glória do Senhor. Perceba que foge do nosso entendimento, a gente vai tentar imaginar que ser é esse. E perceba que o Senhor estava presente, Ele manifestava ali a sua glória. E a gente tenta, mas a gente não vai conseguir alcançar, porque é uma coisa muito gloriosa que o Senhor deu, mas assim Ele permitiu revelar aos seus filhos. Por isso que está escrito aqui: e uniam-se suas asas uma com a outra, não se viravam quanto andavam. Ou seja, aonde ele ia, ele não precisava virar, porque a glória do Senhor era com ele. Se eu quiser ir para lá, eu tenho que me virar. Se eu quiser ir para cá, eu tenho que me virar. Mas ali você percebe que haviam 4 rostos, 4 asas, 4 cabeças, porque a glória do Senhor Ele é onipotente, onisciente, e Ele está em todo lugar. Amém? E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a sua mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a sua mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de um boi, e também o seu rosto de águia, como os 4. Amém? Versículo 20 mais adiante vai dizer: para onde o Espírito, você perceba que mais uma vez o Espírito aqui está dizendo Espírito com E maiúsculo, que era o Espírito do Senhor. Aonde ele queria ir, iam pois o Espírito, e as rodas levavam de fronte, porque o Espírito da criatura vivente estavam nas rodas. Glória a Deus. Ou seja, o Senhor estava na frente. O Senhor tinha um grande projeto, uma grande visão para aquele povo. Aleluia. E o Senhor tinha um grande ministério para esse homem de Deus, o profeta. A gente vê nas igrejas de hoje, meu irmão, muito sendo falado, muito sendo pregado, muito tem sido a voz do Senhor levantada em todos os lugares. Igrejas como nunca antes houve,
Todo lugar que a gente vai, a gente vê uma igreja, a gente vê um povo de Deus. É na internet, é no Facebook, em todo lugar tem sido levantado o povo de Deus, e glória a Deus por isso. Amém? Que venham mais e mais, mas que venham também homens de Deus, que levem o Evangelho a sério, que vivam verdadeiramente o Evangelho e a palavra do Senhor, que é poderosa para todos sempre. Porém, o Senhor ele nos dá um caminho de prosperidade. A prosperidade da igreja, para que tudo que está acontecido na palavra do Senhor venha prosperar na minha vida. Para que tudo aquilo que está acontecendo, para que a igreja do Senhor possa prosperar nesses dias. Eu estou dizendo que para que essa prosperidade que a igreja tem que ter nos dias de hoje, ela tem que triunfar sobre a terra. Porque nela está contido, a igreja do Senhor é poderosa para levar os mandamentos do Senhor. Nós temos que levar a arca do Senhor, nós temos que levar a glória do Senhor por onde a gente vai. Essa é a prosperidade quando a igreja fala e acontece, quando a igreja fala e algo acontece diferente, quando a igreja executa o amor do Senhor verdadeiramente. E nesse mundo, o mundo tem gemido pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo tem mais gemido, ele tem anseio pela manifestação, porque esse mundo já é do maligno. Então nós que somos a igreja do Senhor temos uma grande responsabilidade de levar o Evangelho do Senhor para esse mundo, de levar a palavra do Senhor, de levar o amor do Senhor, para receber o cativo, para libertar um jugo, aquele que está oprimido, para quebrar prisões, cadeias, em pessoas que não conhecem o Senhor, e está aqui nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa localidade. Vidas têm sido ceifadas, e qual é a tarefa, a missão da igreja do Senhor? Qual é a minha tarefa e qual a sua tarefa, meu irmão? Congregar a casa do Senhor, servir ao Senhor todas as quartas, todas as quintas, todos os domingos, estar diante da casa adorando a Ele, sim, glória a Deus por isso. Mas a nossa tarefa é sair às portas e falar do amor do Senhor Jesus, e levar o sal da terra para esse mundo, e abraçar aquele que está perdido, e aquele que está caído a gente levantar, e aquele que está preso no vício a gente tem que levar o amor e a libertação, porque assim o Senhor fez conosco, assim a gente tem que manifestar. Então a manifestação que o mundo espera é essa, que a gente possa levar o amor do Senhor para esse jovem. O mundo já é do maligno, meu irmão. A gente tem ouvido notícias aqui, a gente que mora nessa comunidade, eu moro aqui no Porto do Rosa, eu sou ovelha do apóstolo Celso, alguns aqui conhecem, da igreja Kadosh, e é um homem de Deus que tem levado a palavra desde o início. Eu estou com ele há 13 anos, e ele tem trazido a mensagem do Senhor com muita simplicidade, mas a palavra pura e sem fermento. E eu tenho visto que tem igrejas, tem ministério que tem sido assim, tem trabalhado com simplicidade, com ousadia, e tem levado também o amor do Senhor Jesus. Eu creio que nesse lugar também não é diferente, porque eu sinto a presença do Senhor aqui, em nome de Jesus. No livro de Crônicas, 2 Crônicas, vamos ver a palavra do Senhor para que não fique apenas na minha. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, também no versículo 20. O Senhor tem ministrado muito essa palavra no meu coração. Aqui o rei Josafá, ele estava diante também de uma afronta, de uma batalha, onde muitos sabem que o Senhor pelejou por ele, o Senhor deu vitória, sem mesmo ele precisar guerrear. Aqui o povo de Deus apenas se posicionou da maneira correta. E às vezes nós, como igreja, precisamos se posicionar tão somente da maneira correta. Porque o povo de Deus ele está constantemente numa guerra, numa batalha. A igreja do Senhor, nós que aqui, uma vez, confessamos ao Senhor Jesus, amém? Quantos são filhos de Deus, já conhecem a palavra do Senhor Jesus, amém? Diga glória a Deus. Nós estamos a todo tempo em uma batalha.
nós estamos a todo tempo vigilantes e ouvindo a voz do Senhor. O Senhor tem falado nessa casa aqui, tem ou não tem? Glória a Deus. O Senhor tem falado, como eu falei, nos 4 cantos dessa terra. Tem igreja que tem sido levantada, tem homens de Deus que têm sido levantados para falar do amor do Senhor. E o que nós temos feito com a palavra que nós temos ouvido? O que eu tenho feito com a palavra que eu tenho ouvido? Toda vez que uma mensagem de Deus ela é liberada, toda vez que uma mensagem de Deus é ministrada, como foi ministrada aqui desde o início do culto, os céus e a terra e os reinos se colocam esperando uma resposta nossa. E quem vai dar essa resposta somos nós, meus irmãos. A palavra ela não foi criada para Satanás. A palavra ela já pertence ao Senhor. Então quem está entre os céus e o inferno, quem está nessa terra somos nós. Então essa palavra ela foi liberada para mim e para você. Então, aqui você perceba que nós temos que dar uma resposta. O reino dos céus e o reino do inferno ele vai pedir uma resposta. Toda vez que um pastor vem aqui e um mensageiro de Deus, seja ele quem for, ou até mesmo um pequenino que você encontra na esquina e ministra algo da palavra do Senhor, nós vamos dar uma resposta. Então o Senhor ele não fica em cima do muro. Se eu digo não sei, se eu apenas me calo, se eu não declaro amém, assim seja, eu vou fazer, vou responder, o inimigo já roubou a sua semente e você já vai começar a ser uma terra infrutífera. Então quando Josafá eu vou resumir aqui, ele recebeu essa afronta, ele começa a chamar a sua igreja, o seu povo a se posicionar em prostração. Ele temeu, até a princípio ele temeu, porque o temor ele vem, mas a diferença é como a gente se posiciona diante da batalha. Se eu vou para o Senhor, se eu me prontifico a buscar o Senhor, se eu me prontifico a jejuar, a proclamar uma adoração ao Senhor, levantar ao Senhor Jesus uma adoração, e aí ele vem e peleja por nós. 2 Crônicas 2, capítulo 20, versículo 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que ele disse, meus irmãos? Credes no Senhor, vosso Deus. Nós temos que crer no Senhor, nosso Deus, porque a palavra dele já foi liberada. E estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Meus irmãos, esse é o segredo. A palavra do Senhor tem sido liberada. A palavra do Senhor tem sido ecoada. Aqui é um lugar tão somente senão a casa do Senhor. E às vezes nós queremos um avivamento, nós queremos na nossa vida, nós como igreja do Senhor queremos o tempo todo ser cheio do Senhor, ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós temos que somente crer naquilo que está sendo falado. E como eu disse antes aqui, os céus, a terra e todos os seres celestiais e todos os seres viventes, eles pedem uma resposta. Se hoje eu ouvi a palavra, se hoje eu criei naquilo que estava sendo pregado, se eu dei crédito à pregação que foi falada aqui, eu tenho que sair por essas portas e eu tenho que dar uma resposta, meu irmão. Porque o amanhã vai chegar. É maravilhoso estar aqui na casa do Senhor com meus irmãos adorando o Senhor Jesus. É maravilhoso vir aqui e receber algo do Senhor. Perceba que meus irmãos encheram meu copo aqui, ó. Está esvaziando de novo. Aleluia, glória. Vai esvaziar mais um pouquinho. Aleluia. Mas perceba que nós somos assim, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente não se encher do Senhor, a gente não vai conseguir transbordar. O que eu vou levar aí para fora, se eu não for ser cheio do Senhor? Eu só vou conseguir ser cheio do Senhor se eu permitir que o Senhor venha me tratar, se eu permitir que o Senhor possa falar. Então eu tenho que ser um mensageiro do Senhor. Então eu tenho que dar uma resposta. Se eu não dou uma resposta a uma oração, se eu não dou uma resposta àquilo que foi pregado, o Senhor não vai me elevar ao meu nível.
O Senhor não vai me colocar no próximo degrau. O Senhor não vai me colocar no lugar de intimidade. O Senhor tem um monte de coisa para me revelar. Ele quer se relacionar comigo. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. E Ele diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele é poderoso para revelar os seus mistérios aos seus pequeninos. Tem coisas maravilhosas, insondáveis na palavra do Senhor. Quem pode alcançar os pensamentos do Senhor, meu irmão? Quem de nós, qual o homem mais sábio dessa terra que pode alcançar o pensamento? Se os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Então eu creio que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele sempre vai liberar para mim e para você uma palavra. E os céus e os reinos vão requerer de nós o posicionamento. E se eu fico omisso, apático, indiferente àquilo que o Senhor está me dando, eu vou ficar para trás. Eu vou me esvaziar. E quando eu me esvazio, o que é colocado no lugar desse vazio? Qualquer outra coisa pode preencher. A religiosidade, o pecado, a amargura, a depressão, qualquer outro sentimento pode me tomar. Mas quando você é filho, quando você é cheio, oh glória, aleluia. Assim como o irmão trouxe aqui, para a gente ser cheio, meu irmão, a gente tem que ouvir, crer nos profetas do Senhor, na casa dele. E eu vou ler aqui novamente. Crê no Senhor seu Deus e estareis seguros. Lugar de segurança só no Senhor, meu irmão. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Eu quero prosperar muito na casa do Senhor. Eu quero ser um filho amado por Ele. Eu quero ser um filho que recebe mais do Senhor. E você perceba, meu irmão, me fez lembrar aqui, perdão. Glória a Deus. O Senhor me fez lembrar aqui do livro de Jeremias, depois a gente pode ir lá, amém? Obrigado. Aonde o profeta, no capítulo 18, ele vai receber uma ilustração maravilhosa do vaso na mão do oleiro, onde esse vaso ele precisa ser quebrado para que ele seja refeito. E a gente já ouviu várias pregações sobre isso, mas o Senhor me faz lembrar novamente que para que um vaso seja cheio, ele precisa ser refeito. Na nossa caminhada, muitas das vezes vão acontecendo algumas fissuras, alguns rompimentos, onde não há mais remendo, porque não se deita vinho novo em odres velhos. E ali o vaso ele precisa ser quebrado, ele precisa, para que ele seja moldado, o oleiro ele vai e quebra o vaso se quebra. Porque o oleiro ele até tenta moldar aquele vaso, mas aquele vaso já não tem mais forma, ele precisa ser quebrado, meu irmão. E quantos conseguem se colocar na posição de vaso na mão do oleiro? Senhor, mas tu me conheces, eu tenho 13, 14, 15, 20 anos de evangelho. Senhor, eu já te servi, eu já fiz muita obra, mas por algum momento você deixou de prosperar porque você não deu crédito à pregação. Aos pequeninos que subiram aqui e falaram da mensagem de Deus. Talvez você esteja na igreja quarta, quinta, domingo, mas você já não consegue reter mais nada. Você já não consegue ser mais cheio, porque aquilo que você tem recebido, você não consegue dar. E o vaso só vai ser cheio se ele conseguir transmitir. Essa é a função do reino de Deus. Ele dá, ele recebe e ele dá. Ele recebe porque tem até um amigo meu, o presbítero Rafael, que ele fala assim: meu irmão, água parada dá dengue. Água parada dá dengue. Então nós somos rios do Senhor, nós temos que fluir. A função do servo de Deus nessa terra é somente fluir, para que o próximo possa ser alcançado. Se hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor, porque alguém pagou o preço por mim, é porque alguém orou pela minha vida. Até mesmo esse pastor, homem de Deus aqui, alguém pagou o preço por ele. Nossos antepassados foram fiéis, foram humilhados, foram talvez muitas das vezes humilhados, para poder levar adiante o Evangelho. E nós, como filhos de Deus, eu como filho de Deus, eu entendo que eu tenho que me humilhar, eu tenho que me dispor como vaso, eu tenho que saber
falei, Senhor, o que tu queres falar comigo? E eu fiquei me perguntando ultimamente, principalmente nessa semana, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor tem para aquele povo, Senhor? Porque eu não sei o que eu vou falar, Senhor. Eu vou falar somente de mim? E eu comecei a notar algumas coisas, algumas mensagens que o Senhor estava me dando. E eu falei, Senhor, que seja conforme a tua vontade. Que seja, Senhor, mas que o Senhor fale, que o Senhor traga aquilo que o Senhor tem para trazer. Porque amanhã eu não estarei com os irmãos, mas a palavra do Senhor ela permanece viva. E a glória do Senhor estará com os irmãos aonde os irmãos estiverem. Amém? Glória a Deus. Queria ainda voltar lá no livro de Ezequiel, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí então a gente viu aqui, tema dessa mensagem, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e pôs-me em pé, e eu vi o que me falava. Ezequiel, esse profeta de Deus, antes de ele receber essa palavra, ele recebeu o tratamento do Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, ele tinha um tratamento com o seu povo. E a gente vai ver que a cada capítulo o Senhor vai trazendo um conserto com o seu povo, o Senhor vai trazendo um juízo sobre o seu povo, amém? Glória a Deus. Então diz assim no versículo 3 do capítulo 2: E disse-me, filho do homem, diga comigo, filho do homem, amém. Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e ele dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles, quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes, não hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Estava no meio deles um profeta. O Senhor levantou um profeta para que levasse com eles o quê? Um conserto. Aleluia, glória a Deus. E como nós lemos aqui também no livro de 2 Crônicas, a palavra do Senhor nos diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 8 mais adiante, eu vou estar dando uma adiantada aqui, diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu falo contigo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come do que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. O Senhor vai dar uma advertência a Ezequiel aqui: não seja como eles, casa rebelde, mas passa adiante de tudo aquilo que eu lhe der. Perceba que o Senhor, olha como é que o Senhor faz esse tratamento. Nós recebemos e nós passamos adiante. Nós recebemos e passamos adiante. Porque não há uma casa que não precise de um conserto. Não há um filho que não precisa. Ouvir uma irmã falar aqui que nós precisamos sempre estar diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, qual é a mensagem que eu devo falar? Senhor, qual é o conserto que o Senhor tem para mim? Senhor, tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim a tua presença. Aleluia. Quantos podem fazer essa oração hoje ao Senhor? E dizer: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres fazer, Pai? Abre meus olhos, que eu não seja como essa casa rebelde, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não veem, não percebem a presença do Senhor. E olha aqui o Senhor estava falando para um povo dele. O Senhor estava se referindo à casa de Israel. A gente vai ler mais adiante aqui. Aleluia. No versículo 8, qual era o pecado desse povo? Quais eram as abominações que tanto chamaram a presença do Senhor? De forma que o Senhor, ele desce com sua glória, ele conduz o profeta,
E ele se revela de uma maneira como nunca antes, de uma maneira gloriosa. Capítulo 8 de Ezequiel, no versículo 6. Glória a Deus. E ele disse: Filho do homem, mais uma vez ele está falando, Filho do homem, vê tu o que estão fazendo. E aí ele vai explicar pela sua misericórdia a Ezequiel qual era o pecado desse povo, por que ele estava trazendo esse conserto, por que ele estava trazendo esse juízo. Perceba que o Senhor primeiro ele traz um juízo para depois trazer uma esperança. Perceba que o Senhor, ele, pela sua misericórdia, ele está sempre querendo cuidar e arrebanhar o seu povo. E feliz é o povo que recebe essa correção do Senhor, porque melhor é o fim das coisas do